antes que Golias entrasse na história, antes que Davi pegasse uma funda e enfrentasse um guerreiro que parecia impossível de derrotar, antes mesmo de Israel possuir um reino unido sob Saul e Davi, já existia, na costa de Canaã, um povo que durante gerações seria um dos maiores adversários dos israelitas, os filisteus. Durante séculos, seus nomes apareceriam nas histórias de Israel, às vezes como invasores, às vezes como conquistadores, às vezes como inimigos derrotados, e em outras ocasiões, como uma ameaça tão poderosa que os próprios israelitas precisavam se esconder. Mas quem eram esses homens? De onde vieram? E como um povo que acabou conhecido principalmente por causa de Golias conseguiu construir uma presença tão forte naquela região? Para entender isso, precisamos voltar muito antes de Davi, o povo que veio do mar. A história dos filisteus começa em um período turbulento do Mediterrâneo Oriental. Por volta do final do segundo milênio antes de Cristo, grandes mudanças estavam acontecendo. Reinos antigos entravam em crise. Cidades eram destruídas. Rotas comerciais deixavam de funcionar. Populações se deslocavam. E povos guerreiros começaram a aparecer em diferentes partes do Mediterrâneo. É nesse contexto que encontramos os chamados povos do mar. O nome ficou conhecido principalmente por inscrições egípcias que descrevem grupos que chegaram à região durante o período de grandes conflitos. Entre esses povos aparece um nome que os estudiosos relacionam aos filisteus: Pelese. As inscrições egípcias não contam toda a história. Elas são registros feitos pelo próprio Egito, principalmente durante o reinado de Ramsés III, e mostram um cenário de guerra. Grupos vindos pelo mar e por terra avançavam contra territórios sob influência egípcia. O Egito enfrentou esses povos e afirmou ter conseguido derrotá-los. Mas uma derrota militar não significa necessariamente desaparecimento. Alguns grupos permaneceram na região, e os Peleses são associados ao povo que mais tarde conhecemos como filisteus. A Bíblia apresenta outra tradição sobre sua origem. No livro de Gênesis, os filisteus aparecem relacionados à região de Caftor. Em Jeremias, também encontramos uma referência aos filisteus como aqueles que vieram de Caftor. Amós menciona uma tradição semelhante. A localização exata de Caftor é discutida. Uma identificação muito comum entre estudiosos é a ilha de Creta, embora existam outras propostas. E aqui surge uma das características mais interessantes dos filisteus. Eles parecem ter mantido ligações culturais com o mundo do mar Egeu e do Mediterrâneo, mas acabaram estabelecidos na costa de Canaã. Ou seja, não estamos simplesmente diante de um povo que surgiu isoladamente naquela região. Eles aparecem dentro de uma época de grandes movimentos populacionais. E quando finalmente se estabelecem no litoral, encontram uma terra que já possuía cidades, povos e antigas tradições. Essa região ficaria conhecida posteriormente como Filístia. A costa de Canaã, a localização dos filisteus, era extraordinária. Eles ocupavam principalmente a faixa costeira ao sudoeste de Canaã. Era uma região próxima ao mar Mediterrâneo. Ao norte e ao leste estavam outros povos e territórios. Mais para dentro ficavam as regiões montanhosas ocupadas por grupos israelitas. Essa geografia seria fundamental, porque os filisteus tinham acesso ao mar, e os israelitas estavam estabelecidos principalmente nas regiões interiores. Entre os dois havia uma área de transição: vales, colinas, planícies, rotas comerciais, passagens naturais. Quem controlasse essas regiões poderia controlar boa parte da circulação entre a costa e o interior. E isso ajudou a transformar a rivalidade entre os dois povos em algo muito maior do que uma simples disputa religiosa. Havia território, havia comércio, havia agricultura, havia recursos e havia poder. Os filisteus não chegaram simplesmente para construir pequenas aldeias. Com o tempo, desenvolveram centros urbanos importantes.
e 5 dessas cidades se tornariam especialmente conhecidas: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom, Gate. Cada uma possuía seu próprio território e liderança. Elas não formavam exatamente um reino centralizado como imaginamos hoje. E isso é importante. A Filístia funcionava mais como uma confederação de cidades-estado. Cada cidade tinha seus próprios governantes, seus próprios interesses, suas próprias elites e suas próprias forças militares, mas elas compartilhavam uma identidade cultural suficientemente forte para serem reconhecidas como o mesmo povo. E essa organização ajudava os filisteus a sobreviver. Se uma cidade era atacada, as outras poderiam ajudar, mas também havia rivalidades internas. E isso significa que os filisteus não eram um exército único esperando ordens de um rei. Quando os textos bíblicos falam de príncipes dos filisteus, estamos diante de uma estrutura política formada por diferentes centros de poder. Essa característica apareceria várias vezes nas guerras contra Israel, e uma dessas cidades seria especialmente importante para a nossa história: Gate, a cidade onde, segundo a narrativa bíblica, nasceu e viveu um dos guerreiros mais famosos da antiguidade, Golias. Mas ainda estamos muito longe dele. Antes de Golias, as cidades filisteias precisaram crescer. Uma nova sociedade. Os filisteus não permaneceram iguais ao povo que havia chegado durante os grandes movimentos do Mediterrâneo. Ao longo das gerações, foram incorporando elementos da própria Canaã. Sua cultura se transformou. Isso aparece na arqueologia. Escavações em antigas cidades filisteias encontraram cerâmicas com características que lembram tradições do mundo egeu. Também foram encontrados objetos, padrões arquitetônicos e práticas que mostram uma mistura entre diferentes influências. Era uma sociedade em transformação. De um lado, as antigas raízes ligadas ao Mediterrâneo. Do outro, o ambiente cananeu em que passaram a viver. E dessa mistura, surgiu uma cultura própria. Eles cultivavam a terra, criavam animais, produziam cerâmica, comercializavam produtos, construíam cidades e desenvolveram uma sociedade urbana bastante organizada. Não eram simplesmente guerreiros que viviam em acampamentos. E isso é importante porque a imagem popular dos filisteus costuma ser muito limitada. Quando ouvimos a palavra filisteu, pensamos imediatamente em homens armados. Mas um povo não sobrevive durante séculos apenas lutando. Era necessário produzir alimento, construir casas, manter cidades, organizar comércio, administrar territórios, criar famílias, cultuar seus deuses e transmitir sua cultura. Foi isso que permitiu aos filisteus permanecerem na região durante gerações. O mar e a guerra. A localização costeira também trouxe vantagens militares. O Mediterrâneo era uma grande estrada. Por ele circulavam mercadores, viajantes e povos. Quem controlava portos controlava uma parte importante das rotas comerciais. E os filisteus estavam exatamente nesse caminho. Mas eles também precisavam proteger suas cidades. A região era disputada. Egípcios tinham interesses em Canaã. Povos locais competiam por território. E, mais para o interior, os israelitas começavam a se consolidar. O confronto seria inevitável. No começo, porém, Israel ainda não era o reino que conhecemos das histórias de Saul e Davi. As tribos israelitas estavam espalhadas. Não havia um rei governando todo o território. Cada região tinha suas próprias lideranças. E, em momento de crise, surgiam os chamados juízes. É nesse período que os filisteus começam a aparecer cada vez mais nas narrativas bíblicas. E entre todos os conflitos desse período, um personagem se destaca. Um homem conhecido por sua força extraordinária, Sansão.
Mas Sansão não será apenas uma pequena passagem dentro dessa história. Sua trajetória mostra justamente o momento em que a rivalidade entre israelitas e filisteus começa a se tornar pessoal. Ele vive em uma época em que os filisteus exercem forte influência sobre os israelitas. E a narrativa do livro de Juízes apresenta repetidamente os filisteus como uma potência que oprime partes de Israel. Sansão nasce dentro desse contexto, e desde o início, sua história está ligada aos filisteus. Ele enfrentará seus guerreiros, destruirá propriedades, entrará em conflito com suas cidades e realizará ataques que transformarão uma disputa entre povos em uma sequência de vinganças. Mas existe algo ainda mais importante. Os episódios de Sansão mostram que os filisteus já possuíam uma estrutura poderosa muito antes do surgimento da monarquia israelita. Eles tinham cidades, chefes, guerreiros, alianças, recursos e influência suficiente para impor sua presença sobre populações israelitas. Israel ainda estava tentando se organizar. Os filisteus já possuíam uma estrutura urbana consolidada. E essa diferença seria decisiva, porque, enquanto Israel ainda discutia se precisava de um rei, os filisteus já representavam uma ameaça que poderia obrigá-los a mudar completamente sua forma de organização. E foi exatamente isso que aconteceu. A pressão dos inimigos cresceu, as batalhas aumentaram, e os israelitas começaram a perceber que enfrentar os filisteus exigia algo diferente. Um exército maior, uma liderança central, uma estrutura militar permanente. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de estabelecer um rei sobre Israel. E o primeiro grande rei de Israel seria justamente o homem que passaria boa parte de seu reinado enfrentando os filisteus. Seu nome era Saul, mas antes de chegarmos a Saul, ainda precisamos entender melhor os homens que ele enfrentaria, porque os filisteus não eram apenas um povo numeroso. Eles possuíam uma vantagem que, durante algum tempo, poderia decidir o resultado de uma guerra: suas armas. E foi justamente nesse ponto que a rivalidade entre os dois povos começaria a mudar de escala. O povo que havia chegado do mar agora dominava cidades, controlava territórios, possuía guerreiros preparados para a batalha. E, entre suas cidades, uma começava a ganhar uma reputação especial. Gate, anos mais tarde, de seus portões sairia um guerreiro que entraria para a história. Um homem descrito como extraordinariamente grande. Um guerreiro cuja presença seria suficiente para fazer um exército inteiro recuar. Golias. Mas quando ele aparecer, os filisteus já terão uma longa história. E Israel já terá aprendido, da maneira mais difícil, que enfrentá-los não seria uma tarefa simples. Os filisteus já estavam estabelecidos na costa de Canaã. Tinham chegado de uma região marcada por grandes deslocamentos de povos, encontraram uma terra fértil ao longo das gerações, construíram ali uma sociedade própria. Mas para entender por que conseguiram permanecer por tanto tempo, precisamos olhar para as cidades, porque os filisteus não eram apenas uma população espalhada pela costa. Eles construíram centros urbanos que se tornaram o coração de seu poder. E entre todas essas cidades, 5 se destacariam: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom, Gate. Juntas, elas formariam aquilo que tradicionalmente conhecemos como a Pentápolis Filisteia. Gaza. Ao sul estava Gaza. Sua posição era estratégica. A cidade ficava próxima à costa e também estava conectada às rotas que levavam para o interior. Isso fazia de Gaza muito mais do que uma simples cidade. Era uma porta de entrada. Quem controlava Gaza tinha acesso às rotas que ligavam o Egito, o litoral e as regiões de Canaã. E essa posição faria da cidade um lugar disputado durante séculos. Egípcios conheciam a região. Comerciantes passavam por ali.
Exércitos atravessavam suas proximidades, e os filisteus encontraram naquele território uma oportunidade enorme. Gaza também aparece várias vezes na Bíblia. É para lá que Sansão é levado em um dos episódios mais conhecidos de sua história. Segundo o livro de Juízes, Sansão chega à cidade e permanece ali durante a noite. Os filisteus descobrem sua presença e planejam capturá-lo. Mas Sansão se levanta durante a madrugada, vai até os portões da cidade, arranca suas portas e as leva consigo. É uma cena que mostra algo importante. Os portões de uma cidade antiga não eram apenas entradas, eram parte de sua defesa. Portanto, arrancar os portões de Gaza não era apenas um ato de força física, era uma afronta contra a própria cidade. E episódios como esse ajudaram a construir a imagem de Sansão como um dos grandes inimigos dos filisteus. Mas Gaza era apenas uma das 5 cidades. Ascalon. Mais ao norte estava Ascalon. A cidade ficava diretamente ligada ao Mediterrâneo e possuía um importante porto. Sua posição favorecia o comércio. Produtos podiam chegar pelo mar e seguir para outras regiões. Cerâmicas, alimentos, metais, tecidos e diversos outros produtos circulavam pelas rotas costeiras. Isso ajudava a sustentar uma sociedade urbana. Ascalon também possuía uma posição importante dentro da estrutura política filisteia, e sua ligação com o mar provavelmente ajudou a manter contatos com outras regiões do Mediterrâneo. Séculos depois, a cidade seria destruída e reconstruída várias vezes por diferentes impérios, mas durante o período filisteu, era uma das grandes cidades da região. Asdod. Mais ao norte encontramos Asdod. Ela também possuía uma posição estratégica. Asdod aparece em vários episódios bíblicos, e talvez nenhum seja tão famoso quanto a história da Arca da Aliança. Durante uma batalha contra Israel, os filisteus conseguem capturar a arca. Para eles, aquilo parecia representar uma grande vitória. A arca é levada para Asdod e colocada no templo de Dagon, uma das principais divindades filisteias. A intenção era clara. A vitória militar seria apresentada também como vitória religiosa. O Deus dos filisteus havia derrotado o Deus de Israel. Pelo menos, era assim que aquela situação poderia ser interpretada. Mas, segundo a narrativa bíblica, algo inesperado acontece. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon é encontrada caída diante da arca. Os filisteus levantam a estátua. No dia seguinte, ela aparece novamente caída. Dessa vez, porém, a cabeça e as mãos da estátua estão quebradas. O episódio é narrado em 1 Samuel, e a história continua. A presença da arca começa a ser associada a problemas entre os filisteus. Ela é enviada para outra cidade, depois para outra, e aquilo que parecia inicialmente um símbolo de vitória começa a se transformar em um problema. A história mostra uma característica importante da sociedade daquele período. Guerra e religião estavam profundamente ligadas. Uma vitória militar não era vista apenas como uma vitória humana. Também poderia ser interpretada como uma vitória da divindade daquele povo. Por isso, capturar um objeto sagrado do inimigo possuía um significado enorme. E essa mesma lógica apareceria novamente em outros conflitos. Mas ainda faltavam 2 cidades. Ecrom. Mais para o interior estava Ecrom. Ela ficaria conhecida por sua posição estratégica entre a costa e as regiões agrícolas. Ecrom não era apenas uma cidade militar. A arqueologia encontrou evidência de produção de azeite em grande escala. Isso é extremamente importante, porque mostra que a economia filisteia era muito mais sofisticada do que a simples imagem de guerreiros saqueando aldeias. Havia produção, havia armazenamento, havia comércio,
Havia trabalhadores especializados. A produção de azeite poderia abastecer tanto a população local quanto mercados externos. Ecrón se tornou uma das cidades mais importantes da região. E também é justamente de Ecrón que vem o nome que encontramos no nosso roteiro anterior sobre Beelzebub. Em 2 Reis, Acasias manda consultar Baal-zebub, deus de Ecrón. Assim, 2 dos nossos temas bíblicos acabam se cruzando. O mesmo povo que aparece nas histórias de Sansão, Saul e Davi também estavam ligados à cidade associada a Baal-zebub. Mas havia uma cidade que se tornaria especialmente importante. Gate. Gate ficava mais próxima das regiões interiores. Sua posição fazia dela uma peça fundamental nas disputas entre filisteus e israelitas. E foi de Gate que saíram alguns dos guerreiros mais temidos mencionados nas narrativas bíblicas. Entre eles, Golias. Mas antes de chegar ao gigante, precisamos entender o papel de Gate. A cidade funcionava como uma espécie de ponto de contato entre 2 mundos. De um lado, as planícies filisteias. Do outro, as regiões montanhosas onde os israelitas estavam estabelecidos. Isso colocava Gate perto de uma das principais áreas de conflito. E durante gerações, filisteus e israelitas disputariam justamente esses caminhos. Os filisteus tinham uma vantagem. As planícies favoreciam seus carros de guerra e grandes formações militares. Os israelitas, por outro lado, estavam mais familiarizados com as regiões montanhosas. Isso criava uma espécie de equilíbrio. Quando os filisteus conseguiam levar os combates para as planícies, tinham vantagem. Quando os israelitas conseguiam utilizar o terreno montanhoso, a situação mudava. E essas diferenças geográficas a ajudariam a definir muitas das guerras futuras. Um povo de cidades, não um exército único. Existe outro detalhe que precisamos entender. Os filisteus não possuíam um único rei governando todas as cidades. Cada centro tinha seu próprio governante. Os textos bíblicos utilizam expressões como senhores dos filisteus. Isso significa que Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrón e Gate possuíam suas próprias elites. Em alguns momentos, elas poderiam cooperar. Em outros, tinham interesses diferentes. Essa estrutura podia ser uma vantagem. Se um inimigo atacasse uma cidade, as demais poderiam enviar tropas. Mas também significava que o poder filisteu não estava completamente concentrado. Isso ajudaria a explicar algumas mudanças de poder ao longo dos séculos. E havia outra questão. Os filisteus não eram apenas guerreiros. Tinham agricultores, artesãos, comerciantes, sacerdotes, governantes, soldados, e suas cidades possuíam templos dedicados a diferentes divindades. Entre elas estava Dagom. Dagom aparece especialmente associado aos filisteus nos relatos bíblicos, mas a religião filisteia também parece ter envolvido outras divindades. A arqueologia mostra que a realidade religiosa era mais complexa do que os poucos episódios preservados na Bíblia conseguem revelar. Isso é importante porque estamos tentando contar a história de um povo inteiro. A Bíblia fala dos filisteus principalmente quando eles entram em conflito com Israel, mas eles existiam também quando não estavam lutando. Tinham famílias, tinham cidades, cultivavam campos, criavam animais, comerciavam, construíam templos e enterravam seus mortos. A arqueologia permite enxergar justamente essa parte da história que as narrativas de guerra não mostram. E quando juntamos essas evidências com os textos bíblicos, surge uma imagem muito mais completa. Os filisteus eram uma sociedade organizada. Tinham cidades poderosas, tinham recursos, tinham uma posição estratégica e tinham uma estrutura militar capaz de enfrentar seus vizinhos.
E foi essa força que começou a pressionar as tribos de Israel. No início, os israelitas ainda não possuíam um grande reino. Não existia uma autoridade central permanente. Os conflitos eram enfrentados por diferentes grupos e líderes. Mas os filisteus estavam crescendo, e suas cidades começaram a representar uma ameaça que Israel não poderia ignorar. A situação chegaria a um ponto decisivo. Israel seria derrotado em batalha. A Arca da Aliança seria capturada, e os filisteus acreditariam ter conseguido uma das maiores vitórias de sua história. Mas aquilo seria apenas o começo, porque, depois dessa vitória, a relação entre os dois povos mudaria completamente. Os filisteus começariam a exercer uma pressão cada vez maior sobre Israel. E, diante dessa ameaça, os israelitas tomariam uma decisão que mudaria sua própria história. Eles pediriam um rei, e o homem escolhido para ocupar esse lugar seria Saul. A partir daquele momento, a rivalidade entre Israel e os filisteus deixaria de ser apenas uma sucessão de conflitos tribais. Agora seriam dois poderes tentando controlar o mesmo território. E o primeiro grande confronto dessa nova fase estava se aproximando. Os filisteus já tinham suas cidades, tinham terras férteis, tinham acesso ao Mediterrâneo, tinham comércio e tinham uma força militar capaz de pressionar as tribos israelitas. Mas ainda faltava uma coisa para que sua presença se transformasse em uma ameaça realmente decisiva. Um confronto direto com Israel que ainda não possuía um rei. E esse confronto começou antes de Saul, muito antes de Davi, muito antes de Golias. Sansão e os filisteus. Quando o livro de Juízes apresenta Sansão, os filisteus já exerciam forte domínio sobre os israelitas. O texto afirma que eles haviam governado Israel durante 40 anos. É nesse cenário que nasce Sansão. Sua história começa com uma promessa. Ele seria consagrado a Deus desde o nascimento e teria uma missão contra os filisteus. Mas a relação entre Sansão e seus inimigos começa de uma maneira curiosa. Não com um grande exército, não com um campo de batalha, mas com um casamento. Sansão se interessa por uma mulher filisteia de Tímna. Seus pais ficam preocupados, mas ele insiste. E durante a viagem até Tímna acontece um dos episódios mais conhecidos de sua juventude. Um leão aparece. Sansão enfrenta e o mata. Mais tarde, ao passar pelo mesmo lugar, encontra o corpo do animal. Dentro dele havia um enxame de abelhas e mel. Sansão pega o mel, e segue seu caminho. Depois disso, durante a festa de casamento, apresenta um enigma aos filisteus. O problema é que eles não conseguem descobrir a resposta. Então pressionam a mulher de Sansão. Ela insiste até conseguir descobrir o segredo e conta aos outros. Sansão percebe que havia sido enganado e a situação rapidamente se transforma em violência. Ele mata 30 homens em Ascalon para pagar a aposta. A partir daí, a rivalidade se transforma em vingança. Os filisteus atacam. Sansão responde. Sansão destrói plantações. Os filisteus retaliam, e a violência aumenta. Em outro episódio, Sansão utiliza 300 raposas ou animais descritos no texto como semelhantes a raposas, prende tochas entre elas e as solta nas plantações dos filisteus. Campos de trigo são queimados, vinhas são destruídas, oliveiras também. A reação dos filisteus é brutal. Eles queimam a mulher de Sansão e seu pai. Sansão então responde novamente. A história se transforma em um ciclo. Ataque, vingança, novo ataque, nova vingança. E, por trás de tudo, está uma disputa maior. Os filisteus queriam manter seu domínio. Os israelitas buscavam resistir. Sansão não derrota os filisteus de uma vez. Sua história mostra justamente o contrário.
Mesmo alguém descrito como extraordinariamente forte não consegue simplesmente eliminar aquela potência. Os filisteus continuam existindo, continuam controlando cidades, continuam possuindo guerreiros, e a pressão sobre Israel permanece, até que surge uma nova geração. Samuel e a Arca. Depois da época dos juízes, Israel entra em uma fase decisiva. O sacerdote Eli envelhece. Samuel começa a ganhar importância, e os filisteus continuam sendo uma ameaça. Então acontece uma batalha em Ebenezer. Israel enfrenta os filisteus e é derrotado. Os israelitas acreditam que uma coisa pode mudar o resultado: a Arca da Aliança. Ela é levada para o campo de batalha. O povo comemora. Os filisteus, porém, percebem que aquilo pode significar um confronto ainda maior. Segundo o relato de Samuel, eles decidem lutar mesmo assim e conseguem uma vitória esmagadora. A arca é capturada. Para Israel, é uma tragédia. A derrota militar já seria grave, mas perder a arca significava muito mais. Era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Os filisteus levam o objeto para Asdod e o colocam no templo de Dagom. É nesse momento que acontece o episódio que já vimos anteriormente. A estátua de Dagom é encontrada caída diante da arca. Depois, novamente, e começam os problemas. A arca é transferida de cidade em cidade. Asdod, Gate, Ecrom. E em cada lugar a presença dela é associada a acontecimentos que fazem os filisteus quererem se livrar dela. Finalmente, eles decidem devolvê-la. O episódio mostra que, mesmo depois de uma vitória militar impressionante, os filisteus não conseguiram transformar a captura da arca em uma vantagem permanente. Mas a vitória havia revelado algo ainda mais preocupante para Israel. Os filisteus eram fortes, muito fortes, e Israel precisava mudar. Israel pede um rei. Samuel havia se tornado uma das principais lideranças de Israel, mas o povo começa a pedir um rei. A justificativa apresentada inclui uma preocupação prática. Israel precisava de alguém que pudesse liderar o exército. Os inimigos estavam organizados. Israel não. E entre esses inimigos, os filisteus eram provavelmente o maior problema. Então surge Saul, um homem descrito como alto e de aparência impressionante. Ele é escolhido como rei. E seu reinado começa justamente em um período em que os filisteus continuam dominando partes do território. Mas existe um problema. Os filisteus não estavam apenas derrotando soldados israelitas. Eles possuíam uma vantagem tecnológica: metalurgia, o problema das armas. Samuel apresenta uma informação impressionante. Durante determinado período, os israelitas não tinham ferreiros próprios em número suficiente. Os filisteus controlavam o acesso à produção e manutenção de ferramentas de metal. O texto chega a afirmar que os israelitas precisavam descer até os filisteus para afiar seus instrumentos. Isso tinha consequências militares. Uma população que não consegue produzir facilmente suas próprias armas está em desvantagem. Enquanto os filisteus possuíam especialistas capazes de produzir e reparar equipamentos, Israel dependia deles para determinadas ferramentas. Isso ajuda a explicar por que os filisteus conseguiam exercer tanta pressão. Não era apenas quantidade de soldados, era organização, tecnologia, recursos e terreno. Mas Saul não pretendia aceitar aquela situação. Seu reinado seria marcado por guerras, e entre seus maiores inimigos estariam os filisteus. Jonatas. Saul tinha um filho chamado Jonatas, e ele se tornaria um dos grandes guerreiros da história de Israel. Em determinado momento, Jonatas decide atacar uma posição filisteia. Ele não espera um grande exército.
vai acompanhado apenas de seu escudeiro. Os dois se aproximam de uma guarnição filisteia e decidem avançar. A estratégia é arriscada, mas funciona. A morte do primeiro soldado provoca confusão, e o pânico começa a se espalhar pelo acampamento filisteu. Israel percebe a oportunidade. Os soldados avançam, e os filisteus começam a recuar. Essa batalha mostra algo importante. Os filisteus não eram invencíveis, mas derrotá-los exigia iniciativa, e principalmente, era necessário impedir que eles escolhessem o terreno e o momento do confronto. Saul passa a enfrentar os filisteus repetidamente, mas a guerra ainda estava longe de terminar, porque enquanto Saul lutava contra eles, outro jovem começava a aparecer dentro do exército israelita. Seu nome era Davi. Inicialmente, ele não era um grande comandante, nem um rei. Era apenas um jovem que cuidava das ovelhas da família. Mas Davi entraria no exército e em pouco tempo começaria a chamar a atenção, não apenas por suas habilidades, mas porque as vitórias contra os filisteus começariam a mudar sua reputação. Depois de uma batalha, as mulheres de Israel saem pelas cidades cantando. Saul matou seus milhares e Davi as suas dezenas de milhares. Saul ouve e não fica satisfeito. A partir daquele momento, a história dos filisteus começa a se misturar com outra história, a disputa entre Saul e Davi. Mas antes que essa rivalidade chegasse ao seu auge, os filisteus preparariam uma batalha diferente de todas as anteriores. Um enorme exército seria reunido. Israel também se prepararia. Os dois lados ficariam frente a frente. E, do lado filisteu, um guerreiro sairia das fileiras. Ele não seria apenas mais um soldado. Seria um homem de guete, um combatente experiente, equipado para a guerra e descrito como extraordinariamente grande. Seu nome era Golias, e quando ele aparecer no campo de batalha, a história dos filisteus entrará em seu capítulo mais famoso. Os filisteus já haviam enfrentado Israel inúmeras vezes. Tinham derrotado exércitos, capturado a Arca da Aliança, controlado territórios, e durante anos haviam imposto sua força sobre as tribos israelitas. Agora, porém, a situação era diferente. Israel tinha um rei. Saul estava no comando, e os filisteus precisavam enfrentar um reino que começava a se organizar militarmente. O confronto acontece no Vale de Elá. De um lado, os israelitas, do outro, os filisteus. Entre os dois exércitos havia um vale, e, nas encostas que cercavam, cada exército podia observar o outro. Era uma situação comum nas guerras antigas. Os dois lados se posicionavam, esperavam, observavam, tentavam descobrir o momento certo para atacar. Mas os filisteus tinham outra estratégia. Em vez de iniciar imediatamente uma batalha generalizada, um guerreiro avançou. Seu nome era Golias. O texto de 1 Samuel o identifica como um homem de guete, a mesma cidade que já conhecemos, a cidade que ficava entre o território filisteu e as regiões interiores. Golias não era apresentado simplesmente como um soldado. Ele era um guerreiro especializado, um combatente preparado para o confronto direto, e sua aparência deveria ser impressionante. O relato bíblico descreve sua armadura em detalhes. Ele usava um capacete de bronze, uma couraça de escamas, proteções nas pernas, e carregava uma lança. O texto também descreve o peso de sua armadura e de sua lança. A couraça é apresentada como pesando 5.000 siclos de bronze. A ponta da lança pesava 600 siclos de ferro. Independentemente da forma como esses pesos são convertidos para medidas modernas, a intenção do texto é clara. Golias estava fortemente equipado.
E isso fazia diferença. Na guerra antiga, um guerreiro equipado com metal, escudo, lança e espada possuía uma vantagem enorme sobre alguém mal protegido. Mas havia ainda outro elemento: seu tamanho. Algumas traduções tradicionais apresentam Golias com uma altura de aproximadamente 6 covados e 1 palmo. Isso corresponderia a algo próximo de 3 metros. Porém, existem manuscritos antigos que apresentam uma medida diferente: 4 covados e 1 palmo. Nesse caso, sua altura ficaria aproximadamente na faixa de 2 metros. A diferença existe nos manuscritos e é discutida por estudiosos. Mas qualquer que seja a medida adotada, o ponto central da narrativa permanece. Golias é apresentado como um guerreiro excepcionalmente grande e assustador. E ele sabia disso. Todos os dias, ele aparecia diante do exército israelita e fazia um desafio: escolha um homem. Mandei-no lutar comigo. Se ele me derrotar, os filisteus servirão a vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão aos filisteus. Era uma proposta de combate individual, em vez de colocar imediatamente milhares de homens em uma batalha sangrenta. 2 guerreiros poderiam decidir o resultado. Para Golias, era uma demonstração de confiança. Para os israelitas, era uma situação aterrorizante. O relato diz que Saul e todo o exército ficaram com medo, e isso se repetiu durante dias. Golias saía, gritava seu desafio. Israel ouvia, e ninguém avançava, até que um jovem chegou ao acampamento. Seu nome era Davi. Davi não estava ali como soldado. Seu pai, Jessé, havia enviado o jovem para levar alimentos aos seus irmãos que estavam no exército. Ele chega ao acampamento, escuta o desafio e fica impressionado com uma coisa: não com o tamanho de Golias, mas com a ousadia de alguém desafiar o exército de Israel. Davi pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? As palavras chegam até Saul, e Davi é levado diante do rei. Saul olha para aquele jovem e percebe imediatamente o problema. Davi não era um guerreiro experiente. Golias era. Mesmo assim, Davi insiste. Ele conta que, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, já havia enfrentado animais selvagens. Um leão, um urso. Davi acredita que aquilo o preparou para enfrentar Golias. Saul finalmente permite que ele vá, mas tenta ajudá-lo. Coloca sua própria armadura em Davi. Capacete, couraça. Davi tenta andar, mas não consegue. A armadura não servia para ele. Então ele tira tudo e escolhe outra coisa. Sua arma habitual, uma funda. Davi pega 5 pedras lisas do riacho e parte para enfrentar Golias. Do outro lado do vale, Golias vê o jovem e não acredita no que está acontecendo. Ele esperava um guerreiro. Recebeu um rapaz. O texto registra sua reação. Golias pergunta: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E amaldiçoa Davi. Mas Davi responde: ele não promete vencer por força física. Diz que vai enfrentar o filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. E então os dois avançam. Golias se aproxima. Davi corre. Ele coloca uma pedra na funda. Gira. Solta. A pedra atinge Golias na testa. O gigante cai. Davi corre até ele. Pega a espada de Golias e o mata. A narrativa então muda imediatamente de escala. Os filisteus percebem que seu campeão caiu e o exército israelita avança. Os filisteus fogem. Israel os persegue e a batalha termina com uma derrota filisteia. Mas existe um detalhe que não podemos perder: a morte de Golias não destruiu os filisteus. Esse é justamente um dos pontos mais importantes para a nossa história.
Golias era um guerreiro. Não era o próprio povo filisteu. Gate continuava existindo. Gaza continuava existindo. Ascalon continuava existindo. Asdod continuava existindo. Ecrom continuava existindo. A estrutura filisteia permaneceu. E Davi ainda enfrentaria os filisteus muitas vezes. Na verdade, a vitória contra Golias seria apenas o começo de uma nova fase, porque depois daquele dia, Davi se tornaria famoso, e sua fama cresceria justamente através das guerras contra os filisteus. Saul perceberia isso, e começaria a enxergar Davi não apenas como um jovem guerreiro, mas como um possível rival. Enquanto isso, os filisteus continuariam sendo o inimigo externo. Davi passaria a comandar tropas, e suas vitórias se multiplicariam, até que a relação entre ele e Saul se tornaria insustentável. Davi fugiria e, ironicamente, acabaria procurando abrigo justamente entre os inimigos que havia combatido, os filisteus. Ele chegaria a Gate e seria recebido pelo rei da cidade, o mesmo lugar associado a Golias. A cidade onde o grande guerreiro havia nascido agora se tornaria parte da história do próprio Davi. E isso nos leva a uma das fases mais curiosas de toda essa história. O homem que havia matado o maior guerreiro de Gate agora estava vivendo entre os filisteus. E, por algum tempo, Davi lutaria ao lado deles. Mas essa aliança seria apenas temporária, porque os filisteus ainda tinham uma guerra para vencer. E nessa próxima batalha, Saul estaria do outro lado. A guerra que começou com Sansão, que passou por Samuel, que levou Israel a escolher um rei, e que colocou Golias diante de Davi, estava prestes a chegar a um dos seus momentos mais decisivos. A batalha do Monte Gilboa. Golias havia caído, mas os filisteus estavam longe de desaparecer. As 5 grandes cidades, Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate, continuavam de pé, sustentadas por uma sociedade que já existia muito antes daquele duelo. Para Davi, porém, a vitória mudaria tudo. Até então, ele era apenas um jovem desconhecido que havia chegado ao acampamento levando comida para os irmãos. Depois daquele dia, seu nome passou a ser conhecido por todo Israel e, curiosamente, sua fama cresceria justamente através das guerras contra os mesmos homens que ele havia enfrentado no Vale de Elá, o guerreiro que se tornou rival. Depois da batalha, Davi passa a integrar de maneira mais permanente o círculo militar de Saul. Ele recebe responsabilidades, comanda homens e começa a participar de novas campanhas. Os resultados aparecem rapidamente. Davi volta das batalhas com vitórias, e o povo começa a compará-lo com o próprio rei. Foi então que surgiu o famoso cântico. Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Para o povo, era uma celebração. Para Saul, era outra coisa. O rei começa a enxergar Davi como uma ameaça. A partir desse momento, a história dos filisteus passa a caminhar lado a lado com o conflito interno de Israel. Enquanto Saul tenta preservar seu trono, Davi tenta sobreviver, e os filisteus continuam pressionando as fronteiras. Isso cria uma situação curiosa. O inimigo externo continua sendo uma ameaça, mas dentro de Israel surge também uma disputa pelo poder. Davi acaba fugindo da presença de Saul, e sua fuga o leva para um lugar que parecia improvável. Gate, a cidade de Golias. Davi chega ao território filisteu procurando proteção. E quem poderia imaginar que o homem que havia matado o maior guerreiro de Gate agora procuraria abrigo entre os próprios filisteus? O rei de Gate naquele período é chamado Aquis. Davi se apresenta diante dele, mas sua reputação já havia chegado até ali. Os servos de Aquis reconhecem o visitante. Sabiam quem ele era. Sabiam das canções de Israel. E sabiam que aquele homem havia sido responsável pela morte de Golias. Davi percebe o perigo. Segundo o relato bíblico, ele finge estar insano para escapar. A estratégia funciona.
Aquis decide que não precisava daquele homem em sua presença. Davi deixa Gate, mas não abandona o território filisteu. Ele recebe a cidade de Ziclag. A partir dali, começa uma fase extremamente curiosa de sua vida. Davi passa a viver em território filisteu, mas continua atacando povos que eram inimigos de Israel. Quando Aquis pergunta sobre suas campanhas, Davi dá a entender que estava atacando regiões ligadas a Israel. Na realidade, porém, seus ataques eram dirigidos contra outros povos. Durante esse período, Davi constrói uma força militar própria. Homens começam a se juntar a ele, e aquilo que começou como fuga se transforma gradualmente em uma base de poder. Enquanto isso, Saul continua reinando, e os filisteus observam. Eles sabem que Israel está dividido, e uma oportunidade começa a surgir. Uma nova guerra. Os filisteus reúnem suas forças. Dessa vez, o objetivo não era apenas atacar uma cidade ou testar uma fronteira. Era enfrentar Saul diretamente. O exército filisteu se reúne em Afec. Davi também está entre os homens de Aquis. Isso cria uma situação quase absurda. De um lado, os filisteus preparam para atacar Israel. Do outro, Davi está marchando junto deles. Mas os outros governantes filisteus não confiam nele. Eles lembram de seu passado. Não esquecem que Davi havia sido um dos grandes inimigos dos filisteus. A pressão aumenta. Aquis acaba mandando Davi retornar, e isso salva Davi de participar diretamente da batalha que estava prestes a acontecer. Ele volta para Ziclag, mas quando chega, encontra a cidade destruída. Os amalequitas haviam atacado durante sua ausência. As famílias dos homens de Davi haviam sido levadas. Davi então parte atrás dos invasores, consegue alcançá-los, recupera os prisioneiros e retorna. Enquanto Davi resolvia seu próprio problema, Saul caminhava para a batalha contra os filisteus. O Monte Gilboa. O exército israelita estava reunido no Monte Gilboa. Do outro lado estavam os filisteus. Dessa vez, não havia um jovem com uma funda. Não havia um combate individual. Não havia ninguém para decidir a guerra sozinho. Era um confronto entre exércitos. Saul sabia que a situação era grave. Segundo a narrativa bíblica, ele procurou orientação, mas não recebeu uma resposta. A tensão aumenta. E então começa a batalha. Os filisteus atacam. As forças israelitas começam a recuar. Os filhos de Saul entram em combate. Jonatas, Abinadab, Malquizua. Os três morrem. A notícia chega a Saul. O exército está sendo derrotado. Os arqueiros filisteus o encontram. Saul é ferido e percebe que provavelmente não conseguirá escapar. Ele pede ao seu escudeiro que o mate. O homem se recusa. Então Saul toma sua própria espada e cai sobre ela. O rei de Israel está morto. Jonatas também. E o exército israelita foi derrotado. Os filisteus haviam conseguido uma das maiores vitórias de sua história. Mas ainda havia uma consequência. Israel não tinha mais seu rei. A vitória filisteia. Depois da batalha, os filisteus ocupam algumas das cidades abandonadas pelos israelitas. Eles encontram os corpos de Saul e seus filhos. E, segundo o relato de Samuel, levam a cabeça de Saul. Suas armas são colocadas no templo de Astarote. Seu corpo é exposto na muralha de Bet-Sean. A mensagem era clara. Não era apenas uma vitória militar. Era uma demonstração de poder. O rei de Israel havia sido derrotado, mas os filisteus cometeriam um erro. Eles haviam vencido uma batalha, mas ainda precisariam enfrentar o homem que estava prestes a se tornar rei, Davi. Enquanto os filisteus comemoravam, Davi recebia a notícia da morte de Saul. Sua reação não foi de comemoração. Ele lamentou a morte do antigo rei, e lamentou também a morte de Jonatas. Depois disso, Davi começa sua ascensão. Primeiro, é reconhecido como rei de Judá. Mais tarde, as outras tribos também o reconhecem.
Israel volta a ter um rei. Mas agora existe uma diferença. Davi conhecia os filisteus, conhecia suas cidades, conhecia seus guerreiros, conhecia seus métodos, e os filisteus também conheciam Davi. Durante algum tempo, eles haviam acreditado que ele poderia ser útil. Agora, tinham um novo rei em Israel, e esse rei seria um de seus maiores inimigos. A guerra muda de direção. Davi começa a consolidar seu poder, conquista Jerusalém, estabelece ali sua capital, organiza o reino, e então volta sua atenção para os filisteus. A primeira grande vantagem estava no território. Durante décadas, os filisteus haviam pressionado Israel a partir das planícies. Agora Davi começava a levar a guerra para o território deles. Os combates se sucedem. Os filisteus atacam. Davi responde. Em determinado momento, eles chegam novamente ao vale de Refaim, próximo a Jerusalém. Davi consulta a Deus antes de agir, recebe orientação e ataca. Os filisteus são derrotados, mas não desaparecem. Eles recuam, reorganizam suas forças e voltam a lutar. Davi derrota novamente seus inimigos, e a cada campanha, a fronteira muda. A influência filisteia começa a diminuir. O povo que durante gerações havia pressionado as tribos israelitas agora enfrentava um reino centralizado, com um exército mais organizado e um rei que conhecia profundamente seus adversários. Mas Davi ainda precisava enfrentar uma última grande ameaça. Os filisteus não aceitariam simplesmente perder sua influência. E entre seus guerreiros ainda existiam homens conhecidos por sua força extraordinária. A Bíblia menciona outros gigantes e guerreiros de Gate. Um deles é chamado Esbi-Benob. Outro é descrito como descendente dos gigantes. Há também um guerreiro com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Esses relatos mostram que Golias não era apresentado como o único guerreiro excepcional de Gate. Havia uma tradição militar naquela cidade, e Davi e seus homens acabariam enfrentando esses guerreiros também. Em uma dessas batalhas, um desses homens quase mata Davi. Os soldados percebem o perigo, e Davi é retirado do combate. Depois disso, seus homens decidem que o rei não deveria mais lutar diretamente na linha de frente. Era uma mudança importante. Davi havia começado sua trajetória como um jovem que enfrentou Golias pessoalmente. Agora era rei. Seu papel era comandar. E enquanto ele consolidava o reino, a força dos filisteus começava a ser quebrada. Mas eles ainda não haviam desaparecido. As cidades continuavam ocupadas. Suas populações continuavam vivendo. Sua cultura continuava existindo. O que estava desaparecendo era outra coisa: o domínio político e militar que haviam exercido durante gerações. E isso nos leva à última fase da história, porque depois de Davi, os filisteus ainda apareceriam nas Escrituras, ainda travariam guerras, ainda seriam mencionados por profetas, e ainda enfrentariam os grandes impérios que começavam a dominar o Oriente Próximo. Mas o mundo estava mudando. Assíria, Babilônia, Pérsia, grandes potências estavam chegando, e diante delas, as antigas cidades filisteias teriam poucas chances de manter sua independência. A história dos filisteus estava entrando em sua última fase. A derrota de Golias não acabou com os filisteus. A morte de Saul também não. E mesmo depois das campanhas de Davi, as cidades filisteias continuaram existindo. Em diferentes momentos, voltaram a desafiar Israel. Mas algo havia mudado. Durante séculos, os filisteus haviam disputado o controle da costa e das regiões próximas com seus vizinhos. Agora, porém, novos poderes começavam a aparecer. E esses poderes eram muito maiores do que qualquer reino que os filisteus haviam enfrentado antes. Depois de Davi, Davi conseguiu reduzir consideravelmente o poder militar filisteu. Mas isso não significava que as cidades haviam desaparecido. Gaza, Ascalon,
Asdod, Ecrom e Gate continuaram fazendo parte da paisagem política da região. Os filisteus continuaram vivendo ali, continuaram cultivando suas terras, continuaram negociando e continuaram aparecendo nas narrativas bíblicas. Durante o reinado de Salomão, a situação parece ter sido diferente daquela enfrentada por Saul e Davi. O grande confronto entre os dois povos já não ocupava o mesmo espaço. Salomão herdou um reino muito mais poderoso e organizado. Mas os filisteus não deixaram de existir com o passar das gerações. Porém, o próprio reino de Israel começou a se dividir. Depois da morte de Salomão, o reino se separa. Ao norte surge Israel, ao sul, Judá. Essa divisão enfraqueceu a região, e os filisteus voltaram a encontrar oportunidades. Um dos episódios mais conhecidos ocorre durante o reinado de Jorão, rei de Judá. Filisteus e árabes atacam Jerusalém, entram na cidade e levam os bens do palácio. A história mostra que a antiga rivalidade não havia terminado, mas agora os filisteus estavam diante de um cenário completamente diferente. Israel e Judá não eram mais os únicos grandes poderes da região. Ao norte e ao leste, um império começava a crescer. A Assíria. A Assíria. Durante os séculos VIII e VII a.C., o Império Assírio se tornou uma das maiores forças militares do Oriente Próximo. Seus exércitos avançavam por enormes territórios, conquistavam cidades, derrubavam reis, cobravam tributos e destruíam qualquer resistência que ameaçasse seu domínio. As cidades filisteias estavam exatamente no caminho. Para os assírios, a costa de Canaã era estratégica. Ali passavam rotas comerciais importantes. Ali existiam portos, e dali era possível controlar caminhos que levavam ao Egito. Por isso, os filisteus não poderiam simplesmente permanecer independentes. Uma das primeiras cidades a enfrentar a pressão assíria foi Asdod. Durante o reinado de Sargão II, no final do século VIII a.C., Asdod se rebelou contra a Síria. A revolta foi reprimida, a cidade foi conquistada, e a Assíria passou a exercer controle direto sobre a região. Isso demonstra uma transformação importante. Antigamente, os filisteus enfrentavam principalmente os povos vizinhos, Israel, Judá e outros grupos locais. Agora enfrentavam um império que possuía recursos muito maiores, e a resistência se tornava cada vez mais difícil. Mesmo assim, as cidades filisteias continuaram tentando preservar sua autonomia. Ecrom, por exemplo, aparece envolvida nas disputas políticas da época. Alguns governantes tentaram se aproveitar das mudanças de poder. Outros se rebelaram. Alguns pagaram tributos. Era uma questão de sobrevivência. Mas a Assíria não seria o último império a dominar a região. O fim do Império Assírio. No final do século VII a.C., a própria Síria entrou em crise. Seus inimigos se fortaleceram, e uma nova potência começou a surgir, a Babilônia. Os babilônios derrotaram os assírios. Nínive caiu, e o controle da região passou para um novo império. O rei mais famoso dessa nova potência seria Nabucodonosor II, e seu nome está diretamente ligado a uma das maiores transformações da história de Judá. Jerusalém seria conquistada, o templo seria destruído, parte da população seria levada para o exílio. Mas os filisteus também enfrentariam Nabucodonosor. As cidades da costa estavam novamente no caminho de um grande império. Gaza, Ascalon, Asdod. A região foi atacada. Ascalon sofreu uma destruição especialmente importante. E aqui acontece algo fundamental. A população filisteia não desaparece necessariamente de uma única vez, mas a antiga estrutura política começa a ser destruída. As cidades deixam de funcionar como os centros independentes que haviam sido durante séculos. E o nome filisteu começa lentamente a perder seu significado político. A Pérsia,
Depois da Babilônia, surge outro império, a Pérsia. Ciro, o Grande, conquista a Babilônia em 539 a.C. A região passa para o domínio persa. As antigas terras filisteias continuam habitadas, mas agora fazem parte de uma estrutura imperial muito maior. As cidades ainda existem. O comércio continua. As populações continuam. Mas a antiga Filístia já não existe como uma potência independente. E isso é importante. O desaparecimento de um povo da história nem sempre acontece quando todos os seus habitantes morrem. Às vezes acontece de outra maneira. O governo desaparece, a língua muda, os costumes se misturam, novos povos chegam, a identidade política deixa de existir. E, geração após geração, o antigo nome perde força. Foi algo parecido com o que aconteceu com os filisteus. A chegada dos gregos. No século IV a.C., outro personagem mudaria completamente o mapa do Oriente Próximo. Alexandre, o Grande. Seu exército conquistou o Império Persa em uma velocidade extraordinária. E a costa de Canaã também entrou em seu caminho. As cidades filisteias passaram novamente por guerras e mudanças. O mundo que havia existido desde os tempos de Saul e Davi estava desaparecendo. A cultura grega começava a se espalhar, novas formas de governo, novos costumes, novos idiomas, novas relações comerciais. E, mais tarde, os romanos também chegariam. Por esse período, a identidade filisteia já havia se transformado profundamente. O povo que havia construído as 5 cidades e enfrentado Israel durante séculos não existia mais como uma potência política independente, mas havia deixado uma marca. E essa marca sobreviveria. De onde veio o nome Palestina? Aqui existe uma curiosidade histórica importante. O antigo nome associado aos filisteus sobreviveu em diferentes formas linguísticas. A palavra grega Palestin, posteriormente, formas latinas como Palestina foram utilizadas para designar a região. Séculos depois, os romanos utilizaram o nome Síria-Palestina para uma província da região. Isso não significa que os habitantes da região, naquela época, fossem simplesmente filisteus. Essa distinção é fundamental. Entre os antigos filisteus e os períodos posteriores, existem muitos séculos de mudanças populacionais, políticas e culturais. O nome geográfico sobreviveu. O povo, como identidade independente, não. E essa talvez seja uma das partes mais interessantes da história. Os filisteus desapareceram como povo reconhecível nas fontes antigas. Mas o nome associado a eles continuou circulando, primeiro através das línguas antigas, depois nos registros dos impérios, e finalmente na própria geografia da região. O que aconteceu com eles? Não existe um momento único em que possamos apontar e dizer: aqui os filisteus desapareceram. O processo foi gradual. Primeiro vieram as conquistas assírias. Depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos e finalmente os romanos. Cada império trouxe novas estruturas, novas populações, novos costumes. As antigas cidades foram destruídas, reconstruídas ou incorporadas a novos sistemas. As pessoas que viviam ali continuaram suas vidas, mas a identidade filisteia foi sendo absorvida. E assim terminou a história de um povo que havia dominado uma parte importante da costa de Canaã. Eles chegaram durante uma época de grandes migrações. Construíram cidades poderosas. Criaram uma cultura própria. Enfrentaram Israel durante gerações. Perderam guerreiros famosos. Venceram reis. Perderam reis. E resistiram a mudanças durante séculos, até que encontraram inimigos contra os quais nenhuma cidade poderia lutar sozinha. Os grandes impérios do Oriente Próximo. E diante deles, a antiga Filístia
deixou de existir. Mas ainda falta uma coisa, porque quando falamos dos filisteus hoje, quase ninguém pensa primeiro nos assírios, nem nos babilônios, nem nas cidades portuárias. A maioria das pessoas pensa em um único homem, um guerreiro de Gate, Golias. E para entender por que ele se tornou tão famoso, precisamos voltar ao começo da história, não para repetir o duelo, mas para olhar para Golias de outra maneira, porque talvez a maior ironia seja justamente esta. Um povo que existiu durante séculos acabou sendo lembrado principalmente por causa de um homem que morreu em uma única batalha. Os filisteus não desapareceram em uma única batalha. Não houve um último exército filisteu reunido diante de um inimigo. Nenhum registro antigo diz que, em determinado dia, o último filisteu deixou de existir. O fim foi muito mais lento, e talvez justamente por isso seja difícil perceber quando ele aconteceu. Durante séculos, os filisteus haviam sido reconhecidos como um povo. Tinham suas próprias cidades, seus governantes, seus templos, seus costumes e seus inimigos. Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate formavam o coração de seu território. Mas os grandes impérios foram transformando aquela região. Primeiro vieram os assírios, depois os babilônios, mais tarde os persas, e então os gregos e os romanos. Cada conquista modificava um pouco mais a sociedade que existia ali. As cidades continuaram sendo habitadas, pessoas continuaram nascendo, famílias continuaram vivendo na região. O comércio continuou, os campos continuaram produzindo, mas a antiga identidade política dos filisteus foi desaparecendo. Esse detalhe é importante. Quando dizemos que os filisteus desapareceram, não significa necessariamente que todos foram mortos ou expulsos. Povos antigos raramente desaparecem dessa maneira. Eles se misturam, adotam novas línguas, mudam seus costumes, passam a obedecer outros governos, casam-se com populações vizinhas e, depois de algumas gerações, aquilo que antes era uma identidade própria pode deixar de existir. Foi provavelmente esse processo que aconteceu com os filisteus. O que a arqueologia encontrou? Durante muito tempo, os filisteus eram conhecidos principalmente pelas histórias da Bíblia. Mas as escavações arqueológicas começaram a revelar outra parte dessa sociedade. Em cidades como Ascalon, Ecrom e Gate, foram encontrados restos de construções, objetos, cerâmicas, sistemas de produção e evidências de práticas funerárias. Essas descobertas ajudaram a confirmar que os filisteus possuíam uma cultura material própria. Em Ecrom, por exemplo, foram encontrados grandes complexos ligados à produção de azeite. Isso revela uma economia organizada e capaz de produzir em escala considerável. Em Gate, escavações revelaram uma cidade muito maior e mais complexa do que a simples imagem de uma fortaleza habitada por guerreiros. E em Ascalon foram encontradas evidências que ajudam a reconstruir a vida cotidiana daquela população. Esses lugares permitem enxergar algo que as histórias de guerra não mostram. Os filisteus não eram apenas os homens que lutaram contra Sansão, nem apenas os soldados que enfrentaram Saul, nem somente os guerreiros que seguiram Golias. Eram uma sociedade inteira. Tinham agricultores, artesãos, comerciantes, sacerdotes, famílias, governantes, soldados. Tinham uma vida que continuava mesmo quando nenhuma batalha estava acontecendo. E talvez essa seja uma das maiores contribuições da arqueologia para essa história. Ela devolveu aos filisteus algo que os relatos de seus inimigos não conseguiam mostrar completamente: uma existência própria, o povo por trás do inimigo. Durante muito tempo, nossa principal visão dos filisteus veio justamente de seus adversários.
A Bíblia fala deles principalmente quando entram em conflito com Israel. Isso significa que, naturalmente, vemos os filisteus em momentos de guerra. É como conhecer uma civilização inteira apenas através das batalhas que ela travou. Mas os vestígios encontrados nas antigas cidades mostram uma realidade muito mais ampla. Havia casas, havia oficinas, havia armazéns, havia templos, havia áreas de produção, havia sepultamentos, havia pessoas vivendo suas vidas. Isso não apaga os conflitos. Os filisteus realmente foram uma das principais potências militares enfrentadas pelos israelitas, mas ajuda a compreender que nenhum povo pode ser resumido aos seus inimigos. E talvez seja justamente por isso que essa história seja tão interessante. Os filisteus entraram na memória bíblica como adversários, mas a arqueologia mostrou que existia muito mais por trás desse nome. E Golias, no final de toda essa história, existe uma ironia. Os filisteus existiram durante séculos. Golias viveu apenas uma pequena parte desse período. Provavelmente houve milhares de guerreiros filisteus que nunca tiveram seus nomes registrados. Governantes que desapareceram sem deixar histórias. Comerciantes que atravessaram o Mediterrâneo. Agricultores que trabalharam suas terras. Famílias que viveram e morreram sem jamais imaginar que, milhares de anos depois, alguém tentaria reconstruir sua história. Mas um deles ficou conhecido mundialmente, Golias de Gate. Seu nome atravessou os séculos por causa de uma única batalha. A história foi preservada no relato de Davi. Depois passou para gerações de leitores. Foi representada em pinturas, esculturas, livros, filmes e inúmeras outras formas de arte. E, por causa disso, quando alguém pensa nos filisteus, é muito comum que Golias seja a primeira imagem que apareça. Mas agora sabemos que a história era muito maior. Golias não criou os filisteus. Ele não foi o responsável por seu poder. Não construiu Gate. Não fundou Gaza. Não criou a cultura filisteia. Não comandou todos os seus exércitos. Ele foi apenas um guerreiro dentro de uma história que já tinha séculos. E justamente por isso sua história é tão poderosa. Porque em algum momento, um homem que fazia parte de uma civilização inteira acabou se tornando o símbolo de toda ela. O nome que sobreviveu. Os filisteus deixaram de existir como uma identidade política independente. Mas o nome não desapareceu completamente. A memória deles continuou presente nos textos bíblicos. Depois apareceu em registros de diferentes povos. E o antigo nome da região também deixou marcas nas línguas posteriores. Séculos depois, formas derivadas de Filístia continuariam sendo utilizadas para designar a região. O povo havia desaparecido, mas o nome continuava circulando. E isso nos mostra algo curioso sobre a história. Às vezes, uma civilização desaparece, mas seus nomes permanecem. Às vezes, suas cidades sobrevivem. Às vezes, apenas ruínas. Às vezes, uma palavra. E, no caso dos filisteus, sobreviveram as três coisas. As ruínas ainda estão ali. As antigas cidades ainda podem ser estudadas. E o nome continua sendo reconhecido milhares de anos depois. O fim de uma história. No começo dessa jornada, encontramos um povo que chegou à costa de Canaã em um período de grandes mudanças no Mediterrâneo. Eles se estabeleceram, construíram cidades, desenvolveram uma cultura própria, criaram redes comerciais, organizaram forças militares e durante gerações disputaram território com Israel, enfrentaram Sansão, derrotaram exércitos de Israel, capturaram a Arca da Aliança, lutaram contra Saul, mataram Saul e seus filhos no Monte Gilboa e depois enfrentaram Davi.
Davi conseguiu quebrar boa parte de seu poder militar, mas não destruiu aquele povo. Foram necessários séculos de mudanças para que a antiga identidade filisteia finalmente desaparecesse. Grandes impérios chegaram, novos povos se estabeleceram, as cidades mudaram, as culturas se misturaram, e a Filístia deixou de ser uma potência independente. Mas sua história não terminou completamente, porque ainda podemos encontrar seus vestígios nas ruínas de suas cidades, nos objetos deixados para trás, nos textos antigos, na arqueologia e, principalmente, na memória. E talvez seja esse melhor lugar para terminar. Durante muito tempo, quando se falava nos filisteus, quase sempre se lembrava apenas de um gigante. Mas agora conhecemos uma história muito maior. Conhecemos um povo que veio do mundo do Mediterrâneo, que construiu cidades na costa de Canaã, que criou uma sociedade própria, que enfrentou Israel durante gerações, que participou de algumas das guerras mais conhecidas da Bíblia e que, depois de séculos de transformações, acabou desaparecendo como identidade independente. Golias foi apenas um capítulo. Os filisteus foram a história inteira. E talvez essa seja a verdadeira ironia. O povo que existiu durante séculos foi lembrado por causa de um homem que caiu em um único dia. Mas as ruínas permaneceram. E enquanto continuarmos procurando por elas, os filisteus continuarão contando sua história.